Oi pessoal, então na aula de hoje a gente vai ver a última matéria da disciplina, que é a lista de prioridades, certo? Uma lista de prioridades ela pode ser tanto uma lista de prioridade de máximo ou de mínimo, mas nessa aula a gente vai ver apenas lista de prioridade de máximo, certo? A gente vai focar apenas nesse caso, né? De mínimo vai ser tudo simétrico ao que a gente faz aqui, só que ao invés de máximo é mínimo, certo? Então, para uma lista de prioridade de máximo, a gente vai manter um conjunto de elementos S, né? E a gente tem que implementar as seguintes funções. Eu tenho que ter uma função para incluir um elemento em S, né? Inclui o x em S. Uma função que obtém o máximo de S, quer dizer, ele retorna o elemento de S com maior chave. Ele tem que ter um algoritmo para remover o máximo, quer dizer, ele remove e retorna o elemento de S com maior chave. E ele tem que ter um algoritmo para alterar a prioridade. Dado um elemento x de S e um valor k, ele vai alterar a chave de x para k. Certo? Então aqui no caso, como a gente está dizendo que máximo é o elemento de maior chave, e remover máximo remove o elemento de maior chave, aqui a gente fala de prioridade. Aqui a prioridade de um elemento vai ser a chave do elemento, certo? Para isso ser consistente com o que a gente fez no resto da disciplina, mas em geral na lista de prioridades os elementos têm prioridade e não necessariamente chave. Eu só fiz um pouco de confusão e disse que a prioridade vai ser a chave para simplificar, certo? Então dá para eu implementar, né, essa lista de prioridades com o que a gente já sabe até o momento. A gente sabe, por exemplo, fazer uma lista de prioridades eficiente com árvore rubro-negra e uns detalhes de lista encadeada, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: quando eu quiser alterar a prioridade de um elemento, né, eu incluo os elementos, incluir os elementos, né, vai ser simplesmente incluir ele na lista na árvore rubro-negra. Eu vou falar sobre como obter o máximo e remover o máximo, né, de forma eficiente, mas eu quero falar primeiro sobre alterar a prioridade. Para alterar a prioridade de um nó, eu faço uma remoção daquele nó, seguido de uma inclusão daquele nó, né, com a nova chave, certo? Eu posso alterar a prioridade assim. Eu também quero manter uma lista encadeada com os elementos ordenados, certo? Todos os elementos que eu colocar na minha árvore rubro-negra, eu quero ter esses elementos ordenados pela chave. Quando eu fizer uma inclusão de um elemento na árvore, eu tenho que incluir ele também na lista encadeada. Mas para isso eu tenho que buscar na lista encadeada. Então, no fundo, o que eu vou fazer é que quando eu faço a inclusão, eu posso retornar ou sucessor ou predecessor do elemento incluído, né, sem aumentar o custo da inclusão, né? Então, pela árvore, eu obtenho o sucessor ou predecessor dele, né? E eu tendo o sucessor ou predecessor dele na lista encadeada, eu consigo incluir ele na lista encadeada em tempo constante. Certo? Então, manter os elementos ordenados não é um problema, porque quando eu incluo um elemento, não é, eu preciso só ter o acesso ao sucessor ou predecessor dele para eu conseguir incluir ele em tempo constante na minha lista encadeada. Não é? E se eu vou remover, eu tenho acesso ao elemento, eu simplesmente removo ele da lista encadeada. Certo? Então a complexidade de incluir um elemento é só a inclusão na árvore negra, log de n. Para obter o maior elemento, eu consigo em tempo constante, porque praticamente a lista duplamente encadeada, né, eu posso ter acesso ao primeiro e ao último elemento dessa lista. Eu tenho acesso ao maior elemento em tempo constante. Né? Como é que eu faço para remover o maior elemento? É só remover ele da árvore e também da lista. Né? E é o custo da remoção, log de n. E para alterar a prioridade? Alterar a prioridade é log de n também. Remover mais incluir, né, fazer uma remoção e uma inclusão é log de n mais log de n. O custo total é da ordem de log de n. Certo? No fundo, a gente vai, na aula de hoje, fazer uma implementação de lista de prioridades que vai manter essas mesmas prioridades. Certo? Não vai ser mais eficiente do que isso. Certo? Mas ela vai ser mais simples do que a implementação por árvore rubro-negra. Tanto tem essa vantagem, quanto tem algumas outras
né, vantagens que a gente vai falar durante a aula, né, e pelo menos mais uma que isso leva a um algoritmo de ordenação de vetores. Então, essa estrutura é o que a gente vai chamar de heap, certo? Particularmente é uma heap binária, a gente vai chamar simplesmente de heap. Então, o que é uma heap? Uma heap é um vetor, certo? No fundo, a heap é um vetor, mas esse vetor, a gente costuma observar esse vetor, né, como uma árvore binária completa, certo? No seguinte formato: a heap em si vai ser esse vetor. Aqui eu anotei só as chaves, né, dos elementos, certo? E digamos que os elementos são, né, apenas as chaves. Eu vou só armazenar o conjunto de inteiros. Se eu precisar que seja a chave, né, dá para implementar assim também. Mas para simplificar, particularmente na aula de hoje, quando a gente for falar sobre o algoritmo de ordenação, eu vou imaginar que o valor, eu só estou armazenando o valor, e essa é a chave ou a prioridade do elemento, certo? Agora, ele é um vetor que pode ser visto como árvore binária completa. Então, os elementos são armazenados assim: 65, 50, 43, 29, 18, 42 e assim por diante, certo? Eu quero visualizar isso como árvore binária completa. Como? A leitura dos elementos do vetor vai ser uma árvore binária completa, e esses elementos eles vão ser um percurso por nível. Então, o primeiro elemento vai aparecer aqui, né? Então, aqui eu tenho um percurso, eu tenho uma árvore binária completa com 10 posições. Aqui eu tenho um vetor de tamanho 10. Eu tenho uma árvore binária completa com 10 posições. Aqui eu quero preencher o último nível da esquerda para a direita, certo? Então, se for corresponder a um vetor com 11 posições, isso aqui vai estar ocupado com 12, isso, com 13, isso, 14, isso, 15, isso, certo? E esses elementos aqui, eu vou ler eles como um percurso em nível. Se eu fizer um percurso por nível nessa árvore, o primeiro visitado vai ser 1, 2, 3, segundo nível, terceiro nível, 4, 5, 6, 7, quarto nível, 8, 9, 10. E essa ordem de visitação vai ser exatamente, não é, os elementos que eu vou ler do vetor. Posição 1 vai no 1, não é, do percurso por nível. 2 vai para o 2. O 3 vai para o 3. O 4 vai para o 4. O 5 vai para o 5. 6 para o 6. 7 para o 7. O 8 para o 8. 9 para o 9. E o 10 para o 10. Certo? Ok, então eu tenho um vetor, mas eu quero visualizar como se fosse essa árvore binária completa, certo? Eu nunca vou precisar construir essa árvore binária completa por causa do seguinte: eu consigo, né, a partir do índice de um nó, achar o índice do pai dele. Como é que eu faço? O pai dele é sempre, né, o pai do índice i. Se eu considerar o índice i aqui como 5, por exemplo, aqui é o i, o pai dele vai estar na posição piso de i sobre 2. Eu divido por 2 e arredondo para baixo, né? 5 sobre 2 é 2,5, arredondado para baixo é 2, que é o índice do pai dele. Isso vale para todos os nós. Para esse nó aqui, o índice do pai dele, né, é metade dele, né, arredondado para baixo, e o índice do pai desse nó aqui é metade dele, que é 1,5 arredondado para baixo, 1. E isso vale para todo mundo, né? Particularmente vale também que a posição do filo esquerdo de um nó vai estar no índice 2i. E a posição do filo direito de um nó vai estar na posição 2i mais 1. A gente observa aqui, do índice 1, que é a raiz, filo esquerdo é 2 vezes 1, e direito é 2 vezes 1 mais 1. Né? Do 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2 mais 1, 5. E do 3, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3 mais 1, 7. Né? E do 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4 mais 1, 9. E do 5, 2 vezes 5, 10.
E o segundo filho dele, se existisse, seria 2 vezes 5 mais 1, 11. Né? O 6, se tivesse um filho, seria a posição 2 vezes 6, 12. Próxima, 2 vezes 6 mais 1, 13. Certo? E assim por diante. Então, essa função aqui, né, serve exatamente para eu não ter que construir essa árvore. Esses ponteiros não são necessários. Uma heap não é implementada, né, como árvore. Ela é apenas um ponteiro, mas eu consigo sempre visualizar como se fosse, porque eu consigo o índice do pai, o índice do filho esquerdo e o índice do filho direito. Né? Claramente, para um nó, se eu sei que o índice do filho esquerdo 6 é 2 vezes 12, 12, eu preciso ainda antes verificar se isso é maior do que o tamanho do vetor, né? Que eu estou armazenando 10 elementos, para saber se esse elemento, né, está armazenado, né, no nosso vetor ou não. Então, o que é que tem de interessante nessa estrutura? Assim, outra coisa, né? Tem que observar que essas operações aqui, elas têm uma implementação, né, bem rápida e bem eficiente. Né? Por exemplo, em C, pegar o piso de um valor dividido por 2, na verdade, é só fazer, isso aqui é o shift de bits. Eu faço o shift de bits uma unidade para a direita, isso corresponde exatamente a piso de I sobre 2. Quer dizer, quando você pensa sobre essa operação, é uma operação que parece ser um pouco mais custosa para um processador. Ainda é constante, mas você pode imaginar que seria uma operação um pouco custosa, né? Porque tem uma divisão, que não é uma operação, né, das mais baratas entre as operações básicas. Subtração e soma são as mais rápidas, né? Multiplicação e divisão são as mais lentas. Então tem uma divisão e tem pegar o piso depois de uma divisão, né? Arredondar para baixo. Né? Então isso pode ser implementado muito simplesmente porque isso é equivalente a fazer um shift de um bit para a direita. Certo? Sempre o menor bit é descartado. Isso corresponde exatamente a tirar o piso, né, em binário. 2 vezes I, na verdade, é o shift de um bit à esquerda. Você não precisa multiplicar por 2, é uma operação de multiplicação. Só faz um shift à esquerda. E 2i mais 1 faz o shift à esquerda e soma 1. Certo? Bem, também sabendo que é 2i e 2i mais 1 a posição dos filhos, fica claro que o pai está na posição piso de I sobre 2. Né? Então, em geral, quando a gente quer implementar uma heap, a gente quer que essas operações sejam bem rápidas. Né? A gente usa, em geral, uma implementação rápida. E, particularmente, se fosse em C, né, tem até uma implementação que dá para fazer isso, que é com um macro, que nem a chamada da função seria feita. Certo? Dá para fazer isso, é particularmente extremamente eficiente fazer, né, pegar o índice dos filhos e do pai de um nó qualquer. Né? Mas a gente vai acessar, né, a gente vai, tudo que a gente vai fazer, né, a gente vai analisar como árvore, mas a gente vai implementar como vetor. Né? Vai ser um vetor, eu vou anotar o número de elementos e eu sigo os ponteiros por essas funções, mas os ponteiros não existem. Quando esses ponteiros não existem, isso particularmente é chamado de uma estrutura de dados implícita, certo? Porque os ponteiros eles não são necessários, eles são calculados pelos índices dos nós. Né? No fundo, a estrutura implícita é aquela estrutura, é a mais compacta que eu consigo no seguinte sentido: eu só preciso armazenar os elementos. É tudo que eu preciso para armazenar a heap, são só os elementos. Aqui é exatamente o espaço necessário para armazenar, né, esses inteiros. Eu não preciso de ponteiros, eu não preciso de absolutamente nada fora os elementos. Né? Os ponteiros, no fundo, são implícitos pela ordem que eu vou armazenar esses elementos aqui, no vetor. Certo? Então a gente vai analisar, tudo vai ser analisado como se fosse uma árvore, mas a implementação de fato é um vetor. É sempre importante observar isso. A implementação será com vetor. Todos os algoritmos que a gente vai escrever, a gente vai usar pai, esquerdo e direito, né? Mas, né, vai ser um vetor que a gente está trabalhando. Certo? E como eu falei aqui, eu vou armazenar apenas as chaves, certo? Só para simplificar.
Eu não vou imaginar que eu tenho um elemento, eu quero a chave dele. O valor que eu coloco aqui vai ser a chave, vou só pegar esse valor. Certo? E um ponteiro para um nó, falar sobre um ponteiro para nó é o índice do vetor. Certo? O que é um ponteiro para esse nó? É o índice 6. Esse é o ponteiro para esse nó. Né? Assim como ponteiro, né, é um índice na memória do computador, o nosso ponteiro aqui vai ser um índice no nosso vetor. Certo? Para fazer a implementação, eu vou precisar de um vetor H, o tamanho máximo do vetor, claramente, m de H, não é? E o número de elementos que eu estou armazenando, n de H. Dá para fazer, né, como na aula passada, né, table doubling in heaven, né, para fazer com que, né, o tamanho do vetor seja θ do número de elementos do vetor. Certo? Isso não é um problema, não. Né? E com a propriedade de heap, né? Não são só esses elementos assim. A heap tem a propriedade de heap. Tem dois tipos, a heap de máximo e a heap de mínimo. Como a gente falou, a gente vai focar na heap de máximo. A propriedade de heap de máximo, né, é que para todo nó i, que não é a raiz, quer dizer, a raiz é o nó de índice 1, né, será sempre o nó de índice 1. Então, para todo nó i que não é a raiz, né, o valor do pai dele vai ser maior ou igual ao valor dele. Certo? Para todo nó, o valor do pai dele é maior ou igual ao valor dele. Então, por exemplo, o 12 é menor ou igual ao valor do pai dele, que é 29. Que é menor ou igual ao valor do pai dele, que é 50. Que é menor ou igual ao valor do pai do 50, que é 65. Então, eu tenho sempre essa relação. O pai de um nó vai ter sempre um valor maior ou igual ao valor do nó. Certo? Então isso diz o seguinte, para qualquer nó, o valor dele é menor ou igual ao valor do pai, que é menor ou igual ao valor do pai, que é menor ou igual ao valor do pai, e eu tenho esse caminho até a raiz que diz que todo nó é menor ou igual à raiz. Então, particularmente, onde está o máximo de uma heap, está sempre na primeira posição do vetor. Certo? Então, um elemento, né, o maior elemento de uma heap de máximo está sempre na primeira posição, ou na raiz da árvore. Certo? E um heap de mínimo, né, é só inverter essa desigualdade. Para todo nó i, que não é a raiz, o valor do pai é menor ou igual ao valor do filho. Certo? E nesse caso, né, o menor elemento está na raiz. Então, quando eu falar de propriedade heap, né, nessa aula vai ser sempre propriedade heap de máxima. Então, a primeira coisa que a gente vai ver na aula de hoje, né, vai ser um algoritmo particularmente bem importante para o que a gente vai fazer em heap, que vai ser o algoritmo DC. Então, o algoritmo DC vai ter o seguinte: eu vou receber um vetor H e um índice I, certo? Então, eu tenho um índice I, né? Tal que as subárvores enraizadas no filho esquerdo de I e no filho direito de I satisfazem a propriedade heap, né? Quer dizer, o valor dentre qualquer nó, o valor dele é menor ou igual ao valor do pai dele. Certo? Em outras palavras, é subárvore, eu vou dizer que é uma heap, é subárvore, vou dizer que é uma heap. Certo? Então eu vou receber um índice I, e o que eu sei é que a subárvore esquerda e direita desse nó são heaps. O meu objetivo vai ser fazer com que a subárvore enraizada em I também satisfaça a propriedade heap. Ou seja, eu vou transformar toda essa subárvore aqui em heap. Certo? Agora, quer dizer, a propriedade heap é uma propriedade que relaciona apenas um nó com o seu pai. Entre um nó e o seu pai, a propriedade heap vale para todos os nós e seu pai nessa subárvore. Também vale para todo nó e seu pai dentro dessa subárvore. Onde é que eu não garanto ter a propriedade heap? Né? É apenas entre o I e os filhos dele. Quer dizer, o I pode ser que não seja maior ou igual aos filhos dele. Certo? Então, o que é que o algoritmo DC faz? A ideia do algoritmo, né, ele tem aqui, mas eu vou mostrar exatamente o que é que ele faz. Eu quero só primeiro dar a ideia de uma iteração
né, desse algoritmo, que é a seguinte: eu tenho o valor i, e eu vou pegar, né, o nó i, e eu vou pegar dentre ele, o filho esquerdo e o filho direito dele, qual deles vai ter o maior valor. Certo? Se o que tem o maior valor for o i, então a propriedade de heap é válida, né, entre esses três elementos, né, quer dizer, nesse par e nesse par, e aí tudo será uma heap. Certo? A propriedade de heap já vale, né, na subárvore esquerda e direita. Se vale entre o i e os filhos dele, tudo é uma heap. Se não, eu vou pegar quem é o maior valor dentre os três, digamos que é o filho direito dele. E o que eu vou fazer é que eu vou trocar o valor daqui com, né, eu vou trocar o valor desse nó, que é o maior dos três, com o valor do que está no nó i. Quando eu fizer essa troca, né, a propriedade heap vai valer aqui, porque aqui é o maior dos três, e vai valer aqui, porque eu troquei esses dois elementos. Só que esse valor aqui foi jogado para baixo. Esse valor que estava aqui desceu para essa posição. É por isso o algoritmo chamado de descer. Ele desceu para essa posição e esse valor aqui diminuiu o valor anterior que ele tinha. Então pode ter uma violação da propriedade de heap entre ele e o filho esquerdo dele e entre ele e o filho direito dele. Então tem uma possível violação lá. E a gente tem que continuar iterando, né, da mesma forma que eu tinha essa possível iteração aqui, eu vou repetir o processo, só que aqui para baixo. Certo? Então, como é que funciona o algoritmo DC? Né, eu pego o índice do filho esquerdo do i e o índice do filho direito do i. Aqui vai ser, né, aqui eu tenho o filho esquerdo, aqui eu tenho o filho direito. Né? Aí o que, que eu vou fazer? Eu quero pegar, né, quem é o maior elemento, primeiro entre o i e o filho esquerdo dele. Eu quero pegar quem é o maior desses dois. Certo? Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro, para comparar ele com o filho esquerdo dele, eu preciso verificar que o filho esquerdo dele é um nó válido. Lembre que pegar filho esquerdo aqui não retorna nulo. Ele só retorna um índice. Para eu saber que esse filho esquerdo existe, é que o índice do filho esquerdo é menor ou igual ao número de elementos que eu tenho na minha heap. Então, se ele é um nó válido, né, é um nó que está dentro da minha estrutura, e o valor do filho esquerdo é maior do que o valor do i, então eu vou anotar que o maior é o filho esquerdo. Certo? Se não, é porque o maior entre o i e o filho esquerdo dele, né, entre esses dois nós, está no índice i. Então aqui o maior vai ser o índice do maior desses três elementos. Então até agora eu só peguei o maior entre, né, o i e o filho esquerdo dele. Agora eu vou pegar o maior desses dois e comparar com o filho direito. Quer dizer, se o filho direito for um nó válido, né, tá dentro dos n elementos da heap, e o valor dele for maior do que o maior que eu conheço até o momento, então eu vou anotar o maior como D. Então o maior vai ter o índice desses três nós que tem o maior valor. Certo? Se o maior desses valores for o i, isso já é uma heap. Agora, se o maior for diferente do i, então é isso que eu disse que eu vou fazer. Eu vou trocar os valores do i com o maior e eu tenho a mesma situação que eu tinha antes. Né? Eu tenho que verificar a propriedade de heap entre esses três elementos. Então eu vou descer recursivamente, agora a partir do maior. É exatamente de onde eu tenho que descer. Certo? Esse algoritmo é recursivo, mas não é um problema transformar ele em iterativo. Então, vamos rodar o algoritmo DC. Né? Aqui nessa subárvore, né, eu quero chamar o DC sobre esse nó aqui. Né? O i aqui vai ser igual a 2. Né? E eu tenho a propriedade de heap na subárvore esquerda dele. Está aqui o valor desse nó é menor ou igual ao pai dele. Esse nó é menor ou igual ao pai dele. Né? E na subárvore direita, esse nó é menor ou igual ao pai dele. Então eu tenho isso aqui é uma heap, isso aqui é uma heap. Né? O que é que o algoritmo DC faz? Ele pega o maior dentre esses três elementos. Né? Qual é o maior dentre esses três elementos? É o 50. Né? O maior seria parcialmente 4. Né? Como o maior entre esses três elementos não é o i, o que é que eu faço?
eu troco 50 como 16. Aí eu fico aqui, 50 e 16 trocados. E eu vou chamar o DC agora, né, sobre o nó na posição 4, mas é o mesmo valor que eu tinha antes, né? O valor é pequeno e ele desce na árvore. De novo, né, eu comparo ele com o filho esquerdo e direito, né? E o maior dos três é o que está na posição, o nó 9, né, com valor de 29. Certo? Então o que eu faço? Eu troco esses dois e faço de novo a comparação desse nó com o filho esquerdo e com o filho direito dele. Né? Mas lembrando, eu comparo o filho esquerdo, eu só comparo se for menor do que, né, aqui se o filho esquerdo dele for menor ou igual a n de h, eu posso colocar o maior como S, senão o maior é o I. Então aqui eu estou iniciando o maior como o 9. E depois o filho direito não é menor ou igual ao número de elementos, né? Tem que verificar se o filho direito existe. Então eu nunca atualizo o filho direito para ser o D. Então se eu chegar numa folha, né, o algoritmo termina porque o maior vai ser igual ao I. E eu não continuo fazendo chamadas recursivas. Certo? O que esse algoritmo faz? Ele faz uma quantidade constante de operações. Né? Todas as operações são constantes, não tem nenhuma estrutura de iteração, de laço aí. Né? E posso fazer uma chamada recursiva. Mas quando eu faço a chamada recursiva, né, é sobre um nível abaixo da árvore. Quantos níveis tem essa árvore? Isso é uma árvore binária completa. A gente viu particularmente que na aula de árvores enraizadas, a árvore binária completa tem particularmente a menor tamanho, a menor altura dentre árvores com o mesmo número de nós, que é piso de log de n. Então, a altura de uma árvore binária completa é exatamente piso de log de n. Então, eu tenho uma quantidade constante de operações e depois eu chamo descer para um nível abaixo. Qual a complexidade desse algoritmo? É o número de níveis que eu posso precisar descer. Né? Ou eu posso até dizer é a altura dessa subárvore da qual eu comecei. E a altura dessa subárvore é menor ou igual à altura da árvore inteira, que é, né, ordem de log de n. Certo? Vale observar o seguinte. Essa operação de descer, ela serve para diminuir o valor de um nó. Certo? Então observem. Se o valor desse nó aqui, 16, fosse, por exemplo, 51, tudo seria uma heap. Olha aí, a propriedade heap vale entre esse par e esse par. Entre esse par. Com 51 ele vale entre esse par e esse. Ele vale entre esse nó e a raiz. Ele vale entre a raiz e esse nó e esse. Então, se eu quiser diminuir o valor desse nó de 51 para 16, ou seja, diminuir a prioridade desse nó de 51 para 16, quando eu diminuo esse valor, isso não afeta a propriedade de heap ser válida para a subárvore esquerda e para a subárvore direita dele. O que é que o DC faz? Ele transforma essa subárvore inteira em uma heap. Mas observem, né? Isso aqui era 51. Antes de eu começar, o 50 era menor ou igual a 51, que é menor ou igual a 65. O 18 é menor ou igual a 51, que é menor ou igual a 65. Então, se qualquer filho daquele nó que é valor 51 subir para ocupar o lugar dele, a propriedade heap vai valer entre ele e o pai dele. Aí, quando eu consertar isso aqui para voltar a ser uma heap, né, tudo será uma heap. Certo? Então, esse algoritmo DC, ele serve exatamente se eu quiser diminuir o valor de um nó. Ele conserta, né, a heap. Certo? Então, agora a gente vai ver, né, que no fundo eu consigo usar o algoritmo DC, né, para transformar um vetor qualquer em uma heap. Certo? Um vetor com n posições, né, ou n de h, e eu quero transformar ele inteiro em uma heap. Certo? Sobre o vetor inicial, ele pode ser qualquer vetor. Então, como é que eu faço isso? Aqui é o algoritmo de construir heap. O que é que a gente vai fazer? O algoritmo é bem simples. Né? Eu vou iterar para o i de piso de n sobre 2 até 1, decrescendo.
Esse particularmente deve ser o único algoritmo decrescente da disciplina, né? Então ele vai ser piso de n sobre 2, pi de n sobre 2 menos 1, menos 2, menos 3, até, né, 3, 2, 1 chegar em 1. E eu vou chamar o DC sobre esse índice I. Certo? Esse algoritmo, né, a gente quer mostrar primeiro, né, claramente, por que esse algoritmo funciona, né, que ele está correto. Certo? A gente vai fazer isso por invariante de laço. Mas antes, eu quero só falar para vocês qual é a invariante de laço, né, porque eu quero depois, antes da gente mostrar que essa invariante de laço é válida, eu quero mostrar como funciona, né, particularmente esse algoritmo, certo? Como é que ele funciona para transformar esse vetor numa heap, certo? Então eu vou pegar um vetor qualquer, né, aqui, e eu vou olhar para esse vetor no formato da heap, né? Eu sei quem é o filho esquerdo, quem é o filho direito de cada nó, e eu posso olhar ele no formato da árvore binária completa, certo? Então, particularmente, esse vetor aqui, né, no índice 1 tem o 16, no índice 2 tem o 1, no índice 3 tem o 13, no índice 4 tem o 12, no índice 5 tem o 65, no índice 6 tem o 42, depois no índice 7 tem o 43, 50 no índice 8, 29 no índice 9 e 18 no índice 10. Certo? Então só olhei para esses valores, né, que tinham no vetor, pode ser valores em ordem, né, qualquer, e olhei para esses valores como, né, uma árvore binária completa, para tentar transformar isso numa heap. Certo? Observem que isso aqui não é uma heap, né? Não é uma heap de máximo. Onde é que eu tenho violação da propriedade heap? Tenho violação da propriedade heap aqui, aqui, né? Esses valores são maiores que o pai dele. Eu tenho aqui violação da propriedade heap, aqui eu tenho violação da propriedade heap, aqui, né? E aqui, certo? Aqui eu tenho violações da propriedade heap. Certo? Eu tenho que consertar isso aqui para virar uma heap, né? Qual a invariante de laço que eu vou manter nesse construir heap é a seguinte: as subárvores enraizadas, né? Então, quando eu tenho esse I aqui que está decrescendo, as subárvores enraizadas nas posições I mais 1, I mais 2, I mais 3 até N, elas satisfazem a propriedade de heap. Quer dizer, elas são heap. Certo? Todos os índices maiores do que o I atual, eles têm que ser heap. Certo? Vamos só verificar o início, né? Quem é esse primeiro, né? Quem é esse primeiro valor do I? Piso de N de H sobre 2. N de H, né, é o nó de maior valor. Piso de NH sobre 2 é exatamente o pai desse nó. Então, todo mundo que é maior do que o pai do nó de maior índice, ele vai ser uma folha. Se ele é uma folha, ele satisfaz a propriedade de heap. Certo? Então, como o pai do N de H é piso de N de H sobre 2, né? O pai do N de H é o nó de maior índice com altura pelo menos 1. Todos os índices maiores do que esse são folha. E se você é uma folha, você satisfaz a propriedade heap. Certo? Você é uma heap. Certo? Então vamos chamar o algoritmo, né? O que a gente vai fazer? Chamar o DC para esse nó. Depois eu vou para o índice 4 chamar o DC. Depois para o índice 3 chamar o DC. Índice 2 chamar o DC. E índice 1 chamar o DC. Certo? A gente quer verificar exatamente isso, né? Que os índices maiores do que o índice que eu estou chamando são heaps. Não é? Vamos ver aqui o que é que acontece no nosso exemplo. Então, quando eu chamo DC, né, nessa subárvore, ele é maior do que os filhos dele, então nada acontece e eu chamo DC agora nessa subárvore. Ele não é maior do que os filhos dele, né, particularmente o maior aqui é o 50, então eu vou trocar o 12 com o 50.
né? Que é exatamente o que eu tenho bem aqui, e eu chamo agora, né? Quer dizer, quando eu chego aqui, chamar o DC sobre o 12, não tem nada a fazer, porque ele já é uma folha, né? Quando eu chego aqui e chamo o DC, o que acontece? Ele não é o maior dentre eles, os filhos dele, é o 43. Então eu vou trocar o 13 com 43 e aí termina, né? Porque ele vira uma folha. Então aqui fica o 43, aqui fica o 13, e agora eu chamo sobre esse nó, né? Vamos ver aqui a próxima árvore, né? Esse 1, ele vai... Eu vou pegar o maior dentre esses três, que é esse 65. O 65 vai subir. E depois o 1 eu vou comparar com o 18. E ele também, né, é menor do que o 18 é maior, então ele vai descer, o 18 vai subir. Então aqui o 1 fica lá embaixo, o 18 sobe e o 65 sobe. Então eu chego nessa árvore. Aqui eu vou chamar o DC sobre o 16. Né? Quando eu chamar sobre o 16 vai descer para cá. Aí depois eu vou comparar o 16 com os filhos dele. O 16 vai descer para cá. Depois eu vou comparar o 16 com os filhos dele. E ele vai descer para cá, porque sempre vai subir o maior. Tá aqui, ó, o 65 vem para cá, sobe 1. O 50 vem para cá, sobe 1. E o 29 vem para cá, sobe 1. Aqui eu tenho 16. Né? E tudo isso aqui agora é uma heap. Né? Vamos ver que essa invariante, por que ela é válida. Né? Então a gente viu que ela vale no início, porque esse nó aqui é exatamente o primeiro nó que tem altura pelo menos 1. Todo mundo com índice maior do que ele, né, é folha. Então eles já são heaps. Então essa invariante vale, né, antes da primeira iteração. Agora, quando eu vou fazer o DC... os filhos esquerdo e direito dele têm índice maior do que ele. Então, pela invariante, o filho esquerdo e direito dele são heaps. Então, o DC vai transformar essa subárvore aqui em heap. Então, quando eu for fazer para esse caso aqui, eu transformei essa subárvore em heap. Essa subárvore é heap, essa é heap, essa é heap, essa é heap e essa é heap. Todos os índices maiores são heap. Né? A única coisa que eu tive que garantir, antes eu sabia que essas eram heap. Como eu chamei o DC aqui, o DC transformou essa em heap. Então a invariante continua valendo. Né? Quando eu chamar para cá, todo maior do que ele é heap. Quando eu chamar para cá, isso aqui se transforma em heap. E todo maior do que esse cara é heap. Né? Todo nó, né, nas posições I mais 1 até N são heap. Porque o DC está consertando esses nós 1 a 1. No término, né, a gente já viu que esse decrescer aqui, ele para... Né, quando I igual a 1, eu chamo o DC... Aí o I é decrementado mais uma vez. E quando ele for igual a 0, aí eu não entro no para. Então o término ocorre quando o I igual a 0. Mas aí a invariante diz o quê? Que das posições I mais 1 até N, eles satisfazem a propriedade heap, a subárvore inteira. Praticamente 0 mais 1 é a subárvore enraizada na posição 1, é heap. Então... Né, em particular a subárvore enraizada em 1, né, que é I mais 1, é uma heap. Então tudo é uma heap, certo? Então criar a heap constrói uma heap a partir de um vetor qualquer, certo? Ok, então agora a gente quer analisar a complexidade, né, do criar heap, certo? Desculpa, construir heap. Eu escrevi aqui criar heap e aqui construir heap. Bem, ok, então eu quero saber a complexidade do construir heap. Né? Então eu posso fazer uma análise bem simples e dizer, olha, a gente sabe que a complexidade do DC é log de n. Se eu chamo n vezes, a complexidade de construir heap seria n log de n. Certo? Certamente é no máximo isso, porque cada uma dessas chamadas, né, é feita sobre uma... tem custo no máximo log de n. Né? Se eu faço n chamadas, esse custo aqui é o maior possível. Certo? Mas no fundo, né, essa análise ela é frouxa. Certo? Ela é frouxa no seguinte sentido, ela não é apertada. Porque numa árvore, né, eu tenho muitos nós bem próximo da folha. E a altura dessas árvores, né, é baixa. Então o algoritmo DC para a maioria dos nós
né, que tem altura baixa, vai ser uma complexidade bem baixa. Ela só vai ser alta quando eu estiver chegando lá em cima da árvore. Aí eu vou ter alturas altas, o DC pode descer bastante, não é? Quer dizer, só quando eu chegar, né, a partir de um certo ponto que a altura vai ficando alta, aí, não é, a complexidade vai aumentando, certo? Mas tem poucos nós perto da raiz, não é? Tem muitos nós com complexidade bem baixa. No fundo, será que essa complexidade aqui está certa? Será que eu posso analisar melhor e dizer que é menos do que isso? A gente vai mostrar que sim, certo? E aqui eu tenho que dizer para vocês, a gente vai fazer a análise da complexidade do construir heap, né? Eu tenho que dizer para vocês que essa análise aqui vai ser bem diferente do que tem no livro nos livros de vocês, certo? Tanto o livro do CLRS, né, do Cormen, e o livro do Jaime, os dois têm uma análise muito parecida uma com a outra, certo? Eu vou dar uma análise diferente e, particularmente, para fazer essa análise, você tem que fazer análise sobre a estrutura da sua árvore, sobre o número de nós com certa altura. Eu vou mostrar que dá para a gente usar coisas do que a gente fez na aula passada, né, a aula de análise amortizada, para fazer a análise da complexidade do construir heap, sem precisar provar nenhuma propriedade sobre a árvore, certo? Então, no fundo, o que eu vou fazer é que eu vou dar um custo amortizado para cada uma dessas chamadas do DC, não é? Se eu fizer um custo amortizado para cada uma dessas chamadas do DC, a soma das chamadas de DC vai ser a soma dos custos amortizados. Então, a soma dessas operações de DC é só fazer a soma do custo amortizado, e a análise eu vou fazer por custo amortizado, certo? Particularmente, né, pelo método potencial, certo? Então, para fazer essa análise, eu vou visualizar um certo conjunto de coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a complexidade DCHI eu coloquei aqui, é da ordem de 1 mais H, não é? H é a altura da subárvore enraizada em I. Eu coloquei 1 mais H só porque, se a altura for 0, o custo é pelo menos constante, certo? É da ordem de H, e se 1 mais H é só para considerar o caso H igual a 0, porque é sempre O de 1 pelo menos, né? Não é O de 0, certo? É sempre pelo menos uma constante, porque eu chamo a função DC, né? Ela faz algumas operações mesmo quando a subárvore tem altura 0, certo? Eu coloquei esse custo 1 mais H, mas é da ordem da altura daquela árvore, certo? 1 mais H, né? Onde H é a altura da subárvore enraizada em I, certo? Então a gente vai, como a gente falou, eu vou usar custo amortizado sobre as operações de DC. Cada operação DC eu vou dar um custo amortizado para essa função, né? E para dar esse custo amortizado, eu vou visualizar esse algoritmo de uma forma um pouquinho diferente. A forma que eu vou visualizar esse algoritmo vai ser da seguinte forma: eu vou manter uma família de árvores que, inicialmente, né, cada um desses nós é uma árvore, certo? Só o nó, eu não penso na subárvore dele, não. É como se cada um dos nós fosse uma árvore, né, de altura 0, certo? Eu tenho N nós, cada um dos meus nós, eu vou olhar para esses nós como uma árvore de altura 0, certo? É só para visualizar, né? Essa é a minha família inicial. Quando eu chamar o DC, eu vou pegar essa árvore que eu estou chamando DC, eu vou pegar a subárvore esquerda dele, eu vou pegar a subárvore direita dele, e eu vou transformar, que aqui eu vou ter três árvores na minha família, e eu vou transformar essas 3 árvores em uma só, certo? Então, antes na minha família eu vou ter 3 árvores, essa árvore, essa e essa. Quando eu chamar o DC, eu vou colar essas árvores. Em outras palavras, eu sei que essas árvores aqui são heap. Quando eu chamar o DC, eu vou colar e eu digo, eu sei que essa árvore inteira agora é uma heap, certo? De uma certa forma, essa família F0 diz, olha, se eu olhar só para o nó, como se ele não tivesse filhos, ele é uma heap, certo? E as minhas colagens garantem, né, que eu sempre mantenho, né, essas árvores são heap, né, porque o DC transforma esse conjunto dessas 3 árvores em uma heap,
certo? Então, se eu chamar o DC, a gente vai juntar o nó I com as subárvores enraizadas em esquerdo e direito em uma única árvore, certo? Então isso vai mudar a minha família. Quando eu chamar o DC, 3 árvores, né, vão virar uma, exceto o primeiro caso que pode ter talvez só 2 árvores virarem uma, né, mas isso não é um problema não. Certo? Então essa árvore e os filhos esquerdo e direito eles vão virar uma árvore só. Então eu vou ter uma nova família, né? Eu começo com essa família que cada nó está isolado. Quando eu fizer a chamada DC, eu vou ter a família F1. Quando eu chamar o próximo DC, a família F2, até, né, o número total de chamadas, que é piso de N de H sobre 2, eu vou ter, a última família vai ser a família piso de N sobre 2. Certo? Agora, toda vez que eu chamo DC, eu estou juntando um nó com seus filhos em uma única árvore. Então, a família inicial F0 tem N árvores, uma para cada nó, todas as árvores de altura 0. E a família piso de N sobre 2, ela tem apenas uma árvore e a altura é piso de log de N. Quando eu chamo sobre a raiz, eu junto a raiz, né, é quando eu sei que toda a subárvore inteira é uma heap, né, e eu tenho agora, essa família tem as subárvores que eu sei que são heap, né? E é a árvore inteira, certo? Então, a F0 tem N árvores e a última família que eu tenho é F de piso de N sobre 2, tem apenas uma árvore, né, de altura piso de log de N. A minha função potencial vai ser a seguinte: a iésima função potencial vai ser, eu vou pegar a iésima família e eu vou pegar uma constante, né? Sempre tem essa constante para matar a complexidade, que a gente ajusta depois, né? Vai ter essa constante vezes, para cada uma das árvores da minha família, eu vou somar, né, 1 mais a altura daquela árvore. Certo? Então, 1 mais a altura daquela árvore. Então, qual é a função potencial inicial? Quando eu tenho N árvores de altura 0, eu vou somar C vezes 1 mais 0 para N árvores. Então eu vou somar 1 N vezes. Então a função potencial inicial é essa constante C vezes N. Qual a função potencial final da última família? Eu tenho exatamente uma árvore na minha família e ela tem altura exatamente piso de log de N. Então, o custo da minha função potencial no final é C vezes 1 mais piso de log de N. Certo? Agora, o DC, ele gera, digamos que ele gera uma subárvore com altura H. Certo? Ele vai juntar essa árvore que tem altura 0 com essa árvore aqui dos filhos dele que eu já fiz a junção. Não é? E a altura final da árvore vai ser H. Certo? Digamos que essa altura final é H, quando eu chamar o DC. Para essa altura ser H, e como aqui eu tenho uma árvore completa, é porque a altura da subárvore esquerda dele, como a gente está sempre preenchendo da esquerda para a direita, é H menos 1. A altura de uma das duas subárvores dele, esquerda ou direita, né, tem que ser H-1. Como a minha árvore eu estou preenchendo da esquerda para a direita no último nível, a subárvore esquerda é H-1. A subárvore direita, ela é H-1, mas pode ser H-2. Certo? Só para dar um exemplo aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Então, essa subárvore aqui, a subárvore esquerda dele tem altura, né? O DC gera uma árvore de altura 1. A subárvore esquerda dele tem altura 0 e a direita dele tem altura menos 1. Certo? Para esse caso dá o menos 1, né? Para outros nós, a subárvore esquerda, aqui eu tenho altura 2. A subárvore esquerda tem altura 1 e a direita tem altura 1. Né? Mas tem outros nós, como por exemplo esse, que aqui vai ter altura 1, 2, 3. A subárvore esquerda tem altura 2, mas a direita tem altura 1. Certo?
Então, dado que esse nível só foi preenchido aqui do lado esquerdo, aqui a subárvore direita tem a altura menor. Certo? Então, eu tenho essa situação, né? Sempre que eu chamar o DC, eu vou juntar essa árvorezinha que estava isolada, que tinha altura 0, com uma árvore de altura h-1 e uma outra de altura pelo menos h-2. E vou gerar uma árvore de altura h. Certo? Qual é o custo amortizado do DC? Né? Aí a gente tem a fórmula, é o custo real mais a variação da função potencial. Não é? Qual é o custo real? 1 mais h. Então, ordem de 1 mais h é o custo real. E qual a variação da função potencial? Não é? É a função potencial depois. Né? Todas as outras árvores que eu não mexer nelas, né? Eu só vou mexer nessas 3 árvores. Para as árvores que eu não mexer nelas, né? Nessa soma elas vão aparecer antes e depois, com a mesma altura. Então elas se cancelam, o antes e o depois. O que muda são as árvores que mudam de fato, né? Essas 3 árvores virarem essa uma só. Então as que ficarem iguais, eu não preciso falar sobre elas, eu só me importo sobre aquelas que vão mudar a altura. Certo? Então, a função potencial depois vai ter uma árvore de altura h, ou seja, eu só estou somando 1 mais h, eu vou ter c vezes h mais 1 depois. E qual a função potencial antes? Não é? Eu vou somar, não é? Aqui é 0 mais 1, com h menos 1 mais 1, né? Quer dizer, aqui vai dar h, aqui vai dar pelo menos h menos 1, e aqui vai dar pelo menos 1, quer dizer, 1 mais h de cada um deles, aqui dá h, aqui dá h menos 1, e aqui dá pelo menos 1, mas vai dar 1, né? Então, aqui tem esse menor ou igual, porque isso aqui está com menos, e esse maior ou igual vai virar menor ou igual. Certo? E somando esses 3 termos, eu tenho h mais h menos 1 mais 1 dá 2h. Então, esse termo aqui, né, é menor ou igual a menos c vezes 2h. Certo? Agora, esse termo aqui é o custo do real, que é o custo do DC, né? Mais esse menos 2h com esse h se cancelam, fica menos h. Então fica menos c vezes h, né? E esse 1 vezes c fica mais c aqui. Né? Então eu tenho h mais 1 aqui, né? E menos h aqui. Então eu uso esse menos h, eu uso essa constante aqui para cancelar essa constante vezes o h daqui. Certo? Então, essa constante vezes h eu uso para cancelar essa constante vezes h aqui. Aí, o custo do DC amortizado vai ficar de 1. Certo? Então, agora, pela aula anterior, a gente tinha exatamente essa igualdade. A soma dos custos amortizados é a soma dos custos reais mais a última função potencial menos o potencial inicial. Né? Como eu quero analisar aqui no fundo é o custo real, eu vou jogar esses termos para o outro lado. E eu fico com o quê? A soma do custo real é igual à soma do custo amortizado mais o potencial inicial menos o potencial final. Certo? A gente já viu que se cada custo amortizado é constante e eu faço, né, quantas vezes eu chamo DC, né, piso de n sobre 2, ou seja, ordem de n vezes eu chamo DC. Então, ordem de n vezes constante dá ordem de n. Não é? Qual é o potencial inicial? A gente viu que o potencial inicial é uma constante vezes n. Então está aqui. Aqui é a soma do custo amortizado da ordem de n. A função potencial inicial é mais uma constante vezes n. E a função potencial final é menos uma constante vezes 1 mais log de n.
Aqui é ordem de log de n mais ordem de log de n dá ordem de log de n. Então, a complexidade de criar heap, que é a soma dos custos dos DC, é da ordem de log de n. Certo? A gente pode mostrar isso sem provar nenhuma propriedade sobre a árvore. Se vocês tiverem interesse, vocês podem ver a demonstração, né, em um dos dois livros, né, que precisa, eles até passam como exercício provar umas propriedades sobre a árvore que dá um trabalhinho fazer. Então isso aqui é uma prova bem mais direta, já usando o que a gente fez na aula anterior, né, que é, né, análise amortizada, certo? E usando a função potencial, que a gente tinha essa igualdadezinha aqui bem legal, né? E eu falei, né, custo amortizado é útil para limitar, saber o custo real, né? Então aqui a gente está calculando o custo real pelo custo amortizado que a gente calculou, né? Particularmente vale lembrar que aqui, né, a gente não tem que a função potencial inicial é zero, a gente não tem que a função potencial final pelo menos é maior do que a função potencial inicial, mas como eu mostrei na aula passada, essa igualdade continua valendo se eu definir, né, esse custo potencial, né, com custo amortizado como o custo real mais a variação da função potencial, certo? Isso aqui não é um custo amortizado por causa dessa diferença aqui, mas eu ainda consigo a soma do custo real, né, é a soma do custo amortizado mais algumas coisas, certo? Só um detalhe a mais, vamos falar, né? Eu disse, olha, por que isso aqui não é um custo potencial? Por causa desse termo, né, que é negativo. Se eu jogar isso aqui para cá, de uma certa forma eu posso dizer que eu posso fazer um pré-processamento de n só para pagar por esse custo inicial, né, da função potencial, certo? Um pré-processamento de n pagaria por isso, aí eu diria que o custo amortizado é constante mais um pré-processamento de n, certo? É uma outra forma de olhar para isso. Mas bem, é só isso pela aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver como fazer as outras operações sobre heap. Obrigado e até mais.